leitura do livro do profeta Isaías, no capítulo 1, dos versículos 18 a 20. Livro do profeta Isaías, no capítulo 1, versículos 18 a 20. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas, se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Pai, me coloco agora em tuas mãos, que seja o teu Espírito Santo, Pai. O que importa é o que o Senhor cresça e que eu diminua. Me lanço em tuas mãos, no nome de Jesus. Amém. Em 1517, a Europa era um continente católico romano, e o Papa Leão X dominava a igreja nesse período. O Papa Leão ele iniciou um projeto ambicioso de construção da nova Basílica de São Pedro, que já estava em construção, e para isso ele precisou de muito dinheiro, uma quantia exorbitante de dinheiro. E a trama que se desenvolve desses fatos parece até um enredo de uma novela moderna, pois Alberto de Brandemburgo queria então o arcebispado de Mainz, juntamente com todo o primado que vinha da Alemanha, que vinha junto com o cargo. Para isso, ele pega então dinheiro emprestado com as famílias banqueiras da Alemanha, os Fuggers, e paga ao Papa pelo cargo de arcebispo, o qual ele não só recebe o cargo de arcebispo, mas também o direito de outorgar indulgências por 8 anos em todo o território. As indulgências, elas tinham o poder de livrar a alma do sofrimento no purgatório. Para a venda dessas indulgências, o novo primado precisou de um excelente vendedor, e este homem foi encontrado no vendedor de indulgências chamado Johannes Tetzel. Tetzel, ele havia se especializado em comunicar aos filhos e às filhas o clamor dos pais mortos que padeciam no sofrimento do purgatório. Tetzel ele foi o autor da frase que dizia: logo que uma moeda no cofre tilintar, do purgatório uma alma liberta será. Em outono de 1517, o grande vendedor de indulgências estava muito próximo de uma paróquia, da paróquia de Wittenberg, onde ali os paroquianos poderiam se aglomerar, se ajuntar e comprar a mercadoria do vendedor. Entretanto, no dia 31 de outubro de 1517, um monge agostiniano, de 33 anos, extremamente preocupado com esta situação, ele se dirige quietamente à porta do castelo e fixa ali 95 pontos teológicos que ele havia preparado para debater e defender. Diante da corrupção que se alastrava na Igreja Católica, da falsa piedade e da clara contradição entre a verdadeira vontade de Deus, Martinho Lutero chama a igreja para razoar, para discutir e principalmente para mudar de posição quanto ao caminho que ela havia tomado. Semelhante a essa situação, a corrupção e a hipocrisia religiosa de Israel no período profético de Isaías não era muito diferente. Israel se encontrava em um contexto de extrema apostasia e corrupção, e uma degradação que atingiu níveis que agora o povo de Deus apenas vivia de aparência. Os cultos e os rituais solenes eram abundantes e constantemente praticados. Essa situação, ela se instala no coração do povo de Israel, devido a um fato interessante. A Assíria, a potência emergente do Oriente,
havia sido governada por uma sequência de reis fracos que não conseguiram manter o que os reis dos antepassados haviam conquistado. Essa situação trouxe um falso sentimento de alívio para os vizinhos da Assíria, principalmente os que estavam mais distantes do seu território, e com isso se inclui Israel e Judá. O povo de Deus experimentou um longo período de paz e bênçãos, crendo, por conta dessa situação da Síria estar com fracos governantes, e eles criam então que através dos rituais deles, eles estavam então vivendo essa prosperidade. Mas, exatamente no capítulo 1, nos versículos 11 e 15, Deus fala abertamente ao povo de Israel qual era a verdadeira situação deles. E no versículo 11, assim a Bíblia nos diz: de que me serve a minha multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor? Estou farto dos holocaustos de carneiro e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiro, nem de bodes. Quando virdes para comparecerdes perante mim, quem vos requereu só pisardes aos meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e as festas da lua, os sábados e a convocação da congregação. Não posso suportar iniquidade associada a juntamento solene. As vossas festas da lua e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Irmãos, os povos antigos possuíam um entendimento que, se mantessem os holocaustos e as ofertas, eles estariam alimentando os deuses. Da mesma forma, Israel começou a acreditar que simplesmente ofertando e mantendo os rituais, eles estariam satisfazendo a Deus como qualquer outro Deus. Israel havia se corrompido. Além desta falsa adoração, diversas injustiças eram praticadas pelas autoridades de Israel. E tudo isso mascarado com uma abundante prática religiosa vazia. Essas atitudes do povo de Israel acabou os colocando no banco dos réus. E como em um tribunal, Deus apresenta as acusações ao seu povo. Mesmo diante dessas gravíssimas acusações, Deus oferece um convite à graça e chama o seu povo para razoar, para discutir e principalmente para um verdadeiro arrependimento. Um convite à graça, gerando uma mudança de postura, de atitude, pois a graça nos convida a um verdadeiro arrependimento. E este é o tema desta mensagem. A graça nos convida a um verdadeiro arrependimento. Esta graça desse Deus bondoso e justo, ela nos convida a esse verdadeiro arrependimento, porque a graça, ela é dádiva do Senhor. Quando nós observamos o versículo 18a, em que nós lemos: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, logo de início nós encontramos quem é que marca a sentença, quem é que chama para a conversa. Se observarmos também o finalzinho do versículo 20, encontraremos o termo, porque a boca do Senhor assim o disse. Esse tipo de estrutura nos proféticos, nos oráculos, entre assim diz o Senhor e a boca do Senhor o diz, demonstra esse meio que o que está sendo pronunciado é de extrema importância. Vinde e arrazoemos. Este convite, ele é um ato de Deus. O arrazoar do hebraico, ele é pronunciado Yud Kaf Het. Ele tem uma força de repreensão, de decisão, de uma análise séria e profunda. Não é uma opção. Vinde é um imperativo, é uma ordem. Deus, a todas as acusações contra o povo de Deus já foram comprovadas no versículo 1. Do jeito que está,
Israel não podia ficar. Mas mesmo assim, Deus chama o seu povo e, como um pai que ama os seus filhos, os repreende. Essa situação, ela me lembra muito o meu tempo de rebeldia, em que meu pai olhava para mim e falava assim: olha, em casa a gente conversa. Ou em outras palavras, em casa nós vamos arrazoar. E é interessante que quando chegava em casa, eu não falava nada. Ele é quem falava. E é exatamente isso que está acontecendo aqui. É como se Deus pegasse Israel e falasse: vem cá, senta aqui e escuta tudo o que eu tenho para te dizer. Deus não está abrindo para o diálogo. Deus não está passando a mão na cabeça de Israel. Deus expõe a ferida. E como um bom pai, ele repreende os seus filhos. E a carta aos Hebreus, no capítulo 12, dos versículos 5 a 6, ela nos afirma: filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho que recebe. Deus, ele trata a ferida do povo de Israel. Não há como justificar, Israel não tem como se justificar perante Deus, a condenação já pertence a Israel. E mesmo diante dessas gravíssimas acusações, Deus faz um convite à graça, como uma dádiva que apenas Deus pode oferecer. Charles Spurgeon, um grande pregador, ele dizia que a graça, ela é dada a nós e não obtida por nós. É um favor não merecido. E é justamente isso que a graça é. Um favor em prol de alguém que não merece. Somente, irmãos, eu posso estar aqui na frente, porque a graça de Deus tem me sustentado. Você está aí, porque Ele te deu graça, porque a graça dEle tem te sustentado. Se nós nos movemos e vivemos, é porque a graça de Deus sustentou as nossas vidas. Quando nós vemos a situação em que Israel se encontrava, ela se estabeleceu porque a graça benevolente de Deus havia sido esquecida. Israel realmente acreditava que as bênçãos e o período de paz eram consequência dos seus muitos rituais e da sua muita frequência nos ajuntamentos solenes. Se nós trouxermos essa situação para os nossos dias e observarmos o que nós estamos passando, a pandemia do novo coronavírus, ela mudou radicalmente a forma que nós prestamos o culto a Deus. E isso é uma bênção. A migração para o mundo virtual foi a saída perfeita para o isolamento social. É uma bênção. É interessante, nós vemos que mesmo com os cultos voltando, ainda há muitos irmãos que prestarão a Deus um culto virtual. E nós louvamos a Deus por essa ferramenta, a internet. Entretanto, nós não podemos nos esquivar de notar como a banalização do Evangelho também tem crescido, através de lives, youtubers que ganharam força e coragem através de uma câmera e da internet. Há relatos de irmãos que têm desrespeitado completamente a presença do Espírito Santo, pessoas que colocam apenas o culto para rodar, e exatamente no momento do culto está tão intertido, tão ocupado com outras coisas. Irmãos, é interessante nós notarmos que para estas pessoas, a adoração, ela ficou facultativa. E a presença no culto, apenas comprovado com um simples like. Vai dizer: olha, eu estou aqui. 20. Vamos discutir, vamos pensar junto. Apesar, meus amados, de muitos cultos ainda estarem virtual, a presença de Deus é real. Deus é o promotor dessa graça, onipotente e onipresente. Mesmo de forma virtual, Deus está presente nos lares. Todos os dias, Deus nos convida para arrazoar, para ouvir a sua palavra. Deus nos oferece a chance de analisarmos a nossa adoração em relação ao seu amor. John Frame nos lembra que, como pecadores, nós temos uma tendência muito forte de trocar a verdade pela mentira, de tentar expulsar Deus do nosso entendimento. A graça, ela nos coloca numa posição contrária a isso, de modo que agora nós somos capazes
de buscar a verdade, mas a presença contínua do pecado em nossa mente, em nosso coração, significa que nós precisamos nos examinar continuamente, arrazoar e refletir em minhas ações e deixar que a voz do Espírito Santo sonde o meu coração. E essa proposta o salmista já nos fez no Salmo 139, no versículos 23 e 24, que diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Deus nos convida à sua graça, pois Ele conhece o nosso coração e sabe, Deus sabe que nós somos pó. Novamente recorro ao salmista no Salmo 103, dos versículos 14 e 15, que nos diz: como um pai se compadece de seu filho, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. A minha natureza caída lutará desesperadamente contra esta graça. Somente pela dádiva de Deus, irmãos, posso em misericórdia participar desse convite desse Deus gracioso. Essa dádiva, ela nos coloca para reconhecer os nossos crimes e os nossos delitos. E por conta disso, irmãos, a graça nos purifica. Leia comigo o versículo 18b, que nos diz assim: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão como a neve. Se forem como o carmesim, se tornarão como a lã. No dia 25 de janeiro do ano de 2019, ano passado, o país ficou perplexo com as imagens da barragem do córrego do Feijão em Brumadinho se rompendo. Em menos de meia hora, a lama matou 270 pessoas, descendo rapidamente pelo vale, destruindo tudo que estava no seu caminho, deixando uma mancha, uma marca de 98 quilômetros de extensão. De igual modo, irmãos, esse é o efeito do pecado na vida do homem. Avassalador, destruidor. Sem a graça, o pecado não tem controle. O pecado, ele mancha a nossa honra, e nessa relação, homem e pecado, o pecado sempre será o dominante. Sempre. É interessante notarmos que a cor escarlate, ela era produzida a partir de ovos de um inseto junto com corantes, e ela cobria, ela pintava diversas cortinas nos tabernáculos, assim como as vestes sacerdotais e a estola do peito do sumo sacerdote. Os irmãos podem conferir isso em Êxodo 25:4 e Números 4:8. Junto com o isopo, o fio de escarlate, ele fazia parte de diversos rituais de purificação, inclusive da preparação da água para a purificação. Os irmãos também podem conferir isso em Levíticos 14:4 e Números 19:6. Israel, ele conhecia muito bem essas cores vibrantes, tão vibrantes em contraste com outras cores. O pecado, ele tem esse efeito marcante na vida do homem. De pouco a pouco nós vamos deixando nos envolver com as ilusões desse mundo, e aí, quando você se percebe, nós já estamos com o coração endurecido, com os ouvidos surdos, para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Quando isso ocorre, nós passamos a ter uma vida devocional muito mais por obrigação do que por prazer. Ir à igreja se torna mera tradição de família. Perdemos totalmente a vontade de servir na igreja e de adorar a Deus. Muitos acabam, inclusive, acreditando que Deus não pode perdoar os seus pecados devido à intensidade deles. E quando isso acontece, essas pessoas acabam acreditando nessas mentiras diabólicas e ficam à margem de uma vida com Deus, à margem de uma vida plena em família, perdendo o vigor e a vontade de adorar, de servir. Sobre nós vem um abatimento e começamos a questionar se verdadeiramente Deus nos ama e se verdadeiramente Ele pode perdoar os nossos pecados. E quando isso ocorre, geralmente para o homem, o melhor é continuar pecando, como num círculo vicioso. Entretanto, irmãos, no Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 34, Jesus afirma que todo aquele que vive pecando é escravo do pecado.
Entretanto, existe uma saída para essa situação, existe uma cura para este problema. Os pecados de Israel eram intensos, como a escarlata e a carmesim. Mesmo assim, Deus apresenta uma saída. Como a neve e a lã, eles ficarão. Duas características de pureza tão antagônicas ao carmesim e à escarlate. Podemos alcançar a purificação de nossos pecados mediante o arrependimento, que é produzido pela graça e somente pela graça. Agostinho, ele afirmou que a graça não só facilita os nossos esforços em obedecer a Deus, como que por causa da nossa natureza caída, ela é indispensável, ou seja, sem a graça, o coração do homem seria totalmente dominado pelo pecado. Deus pode reverter os efeitos do pecado, Deus pode tirar a marca que o pecado deixa no homem, Ele pode apagar a mancha que o pecado deixa na vida do ser humano. Ele perdoa e nos justifica em amor, e diante deste amor, meus amados, a graça requer uma resposta. Leiam comigo os versículos 19 e 20, que diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra, mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada. A graça de Deus nos é oferecida como uma dádiva. Essa graça pode purificar os nossos pecados. Deus, então, agora, olhando para Israel, Ele oferece duas alternativas: viver as bênçãos ouvindo a Deus, ou sofrer em rebeldia as consequências da guerra e da dor. É como se Deus dissesse a Israel: e aí, como é que vai ser? Qual é a sua decisão? Deus espera uma mudança de atitude em resposta àquilo que Ele pede ao povo dele, e isso está presente nos versículos 16 e 17 do capítulo 1, que nos diz: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atentai à justiça, repreendei o opressor, defendei o direito dos órfãos, pleiteai a causa das viúvas. Irmãos, essa resposta não pode ser dada mediante ao medo da espada, ou proporcionada por um simples e mero remorso. O verdadeiro arrependimento que a graça nos traz implica numa mudança radical de atitude, a começar pela purificação, pela confissão dos pecados e pelo abandono das práticas pecaminosas. Se ouvirmos a Deus, comeremos o melhor dessa terra. Se não ouvirmos, nós que seremos devorados pela espada. É até uma contradição. Com Deus o melhor, mesmo diante de sofrimento e privações; sem Deus o pior, sofrendo à margem daquilo que nós poderíamos desfrutar na família, no trabalho e principalmente, irmãos, na igreja, espiritualmente. Responder ao convite da graça não é continuar exatamente da forma que a gente quer. O recusar-te é continuar exatamente a vida de crimes e delitos que desagradavam totalmente a Deus. É claramente recusar a oferta de paz e bênção que Deus faz. É manter exatamente a religiosidade vazia. Esse é o recusar-te. Porém, a graça nos leva a um arrependimento que implica em uma resposta em direção daquilo que Deus quer em nós. 20. Vamos arrazoar. Posso purificar os seus pecados, posso te oferecer o melhor. E este melhor veio ao mundo e habitou entre nós, e conforme o Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 14, que nos diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai. Jesus, ele faz exatamente o mesmo convite. Isso está em Mateus 11, 28, que nos diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A oferta de graça agora é atualizada em Jesus Cristo. O Cordeiro já subiu ao madeiro, ele já te atraiu, ele já tomou o teu lugar. Agora a graça requer uma resposta de nós, e essa resposta é a nossa submissão e rendição à vontade de Deus. Essa é a nossa resposta.
No capítulo 7 da Confissão de Fé de Westminster, ela trata do pacto de Deus. E ali ela retrata que Deus, ele de livre vontade, fez um pacto na eternidade, chamado Pacto da Graça, aonde ele oferece aos pecadores vida mediante a fé em Jesus Cristo para que eles sejam salvos, prometendo dar aos que estão ordenados para a vida o seu Espírito Santo para dispô-los e habilitá-los a crer. O Espírito de Deus agora age em nós para nos dar uma vida e, portanto, irmãos, novas inclinações éticas. Ainda há conflito entre os nossos impulsos pecaminosos, entretanto, nós não somos mais escravos do pecado, nós temos recursos para seguir os desejos do Espírito, em vez de seguir os desejos da carne. É em Cristo, através do Espírito Santo, que somos habilitados a responder positivamente a esta graça. Somente nos rendendo a essa graça podemos desfrutar de uma vida plena em Deus. A graça de Deus em Cristo Jesus tem o poder de transformar, olha que coisa linda, pecadores em santos. A graça nos leva a uma vida piedosa e a uma prática devocional verdadeira. Irmãos, a graça de Deus, ela é real. Ela te transforma em uma vida real. Ela te dá uma vida real. Não há como um homem ter a graça de Deus e não ter uma vida piedosa real. Somente através da graça. E esta é a boa nova do Evangelho. A graça de Deus nos ajuda a responder positivamente ao amor de Deus derramado em nós através do sacrifício de Cristo Jesus, produzindo em mim e em você arrependimento, que transforma pecadores em uma nação santa, raça eleita, sendo esta graça, através de Cristo Jesus, o veículo que nos coloca na direção correta, na presença de Deus. Romanos 1, de 1 a 2, nos diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Esse é o fruto da graça de Deus. Esse é o verdadeiro arrependimento que a graça nos traz. A graça de Deus nos toca, nos alcança, demonstra as nossas debilidades, demonstra os nossos crimes, os nossos pecados. E em resposta a esta graça, nós nos rendemos e nos arrependemos dos nossos pecados. Que Deus nos ajude, irmãos, a arrazoar e a aceitar o convite de Deus, a sua graça em Cristo Jesus. Oremos. Curve a sua cabeça. Pai, a tua palavra foi exposta. A tua graça nos guiou e nos guia. Não somos nada, Pai, se não fosse a tua graça. Clamamos a ti, ó Pai, que o verdadeiro arrependimento se instale em nosso coração mediante a resposta da tua graça. Fica conosco, Pai, guia-nos, derrama sobre nós o teu Espírito Santo, para que possamos, Pai, responder positivamente à tua graça. Clamamos no nome de Jesus. Amém.